especialista. Professor vamos Nilton conversar Neto, com professor ele. Neto, passou o ano inteiro aí com essa meninada. E Há todo vários mundo- anos, né? Há muitos Que o anos. professor vamos faz falar, essa- Não vamos falar não, porque aí nós vamos entregar a idade dele, Não, né? mas ele começou Você já está na novinho. tela aí, professor? Bom dia, Olá, professor. pessoal. Bom dia, Bom dia. Tudo bem? Bom Seja demais. muito Tudo bom, meu bem? bem-vindo. O programa é crime e castigo, professor, mas é quase de comédia também. A gente tem que relaxar porque a realidade já é muito dura. Professor Nilton Neto, ele acompanha sempre, inclusive, as nossas revisões aqui que a gente transmite Sim. do Enem pelo Grupo Meio e pelo pessoal, com o pessoal do SEDU, que ajuda também nas elaborações das apostilas que auxiliam, né, os meninos e meninas a ter um melhor desempenho nessa prova do Enem. Professor, a sua opinião sobre essa primeira etapa da prova? Pois muito bem, esta maratona, né? Olha aqui, vou dizer, 45 5 horas, né, questões. professor? E eu ainda acho ali o seguinte, que para 45 questões, com a extensão que elas trazem, né, numa prova que é uma imersão absurda de literatura, linguagem, aspecto cultural, social, o tempo tá pequeno. A única crítica que eu faço em relação a essa prova É uma verdadeira que maratona, não né, é em relação à professor? prova, é em relação ao tempo. É, Ou diminui. parece que são 3 a minutos, quantidade, né, para cada Ou questão. mas depende, né? Porque tem questão que exige 10. É verdade. Então, assim, ou diminui o número de questões ou aumenta o tempo. E o que a gente percebe, não é, professor, é que ao longo dos anos, o Enem, a prova do Enem, ela tem ficado cada vez mais subjetiva. Sim. E cada vez mais você tem que ter uma bagagem, um conhecimento de mundo, de atualidade, porque senão você não faz nada na prova. Nessa Exatamente. prova aqui teve de Rita Lee a cultura africana. Disse tudo. É exatamente isso. O raio-x feito em relação à prova. O que o é senhor isso. ensina para os alunos, maravilhoso, ótimo. Mas se ele não complementar com uma bagagem de mundo, se ele não tiver uma opinião sobre a guerra, sobre a Covid, não fecha nada na prova, né, professor? Exatamente isso. Eu concordo 100% com isso. Eu acho que o aluno ele tem que realmente levar em conta essa vivência, apesar da pouca idade, né? Você sabe que maturidade de vida, bebezinhos. a maturidade de vida ela meio que independe da maturidade literária, né? Sim. Um jovem de 16, 17 anos pode ser um leitor assíduo, né? E pode trazer uma bagagem cultural, uma experiência literária muito grande, muito expressiva. Mas na maioria não. Na maior porção não. Na maior porção os verdade. alunos têm dificuldade para lidar com o texto. Não são leitores assíduos, né? São de uma época em que eles não têm mais paciência nem para ver um filme. Eu converso com adolescentes que hoje não têm paciência para ver filme. Porque o vídeo de 15 segundos, 30 segundos é o que hoje é modinha. Então, aquela passagem com o dedo ali para os vídeos e aquela corrida maluca é levada também para leitura. O aluno ele tá na terceira linha do texto, ele já está se coçando, já está com dor de cabeça, já está com fome, já está com sede, querendo levantar para ir ao banheiro. É assim. Nós estamos entrando aí, infelizmente, numa geração que está muito rasa, né, professor? Eles não têm tempo para aprofundar nenhum tipo de assunto. Até para a gente aqui no jornalismo, se você fizer um texto muito extenso, muito comprido, ninguém olha. Verdade. Tem que ser 3 linhas. Nas aulas também. Meu isso Deus. acontece. Por exemplo, Só o título. você vai lançar um vídeo, uma videoaula. Se você fizer uma videoaula de 30 minutos, fatalmente, dos 15 minutos pra frente, você tá sozinho. Alguém tá dormindo. Porque os vídeos hoje tem que ser assim, em 5 minutos. Eu digo, cara, eu tenho tanta coisa importante pra falar em relação a esse conteúdo, professor, em 5 minutos. E o pior, Passou disso, professor, ninguém vê mais. a gente fica muito triste porque, além de ter que ser tudo muito rápido na velocidade 2x, as pessoas não olham aquele texto, mesmo pequeno. Um dia desse eu estava citando aqui um exemplo para o Kilson, de um anúncio que dizia assim, vende-se bolo de laranja, a fatia R$5. Aí as pessoas perguntam, tem de quê? Eu vivo Só isso o tempo isso, todo. você não lê, você não sabe o que está acontecendo. Eu já tô acostumado. Eu coloco uma publicação de um curso, valor, carga horária, Todas conteúdo. as informações. Eu disse assim, professor, começa quando? Digo, vamos começar a aprender a ler de agora. Leia de novo a exposição. Depois conversa. Professor, fazendo uma avaliação sobre a gramática. Você errou o tema da redação, né?
Eu errei. Eu estava chutando aqui que ia ser sobre IA. Eu pensei que fosse IA, né? Mas tinha chance, né? Tinha muita chance. Mas é porque agora... o Enem trabalha esse eixo social, cultural muito forte, né? Mas a gente já teve muita surpresa, né, professor Newton, de estar no auge da pandemia, Sim. não fala nada sobre a Covid, sim, de estar na guerra da Rússia, Ucrânia, não fala. Há quem diga até que o Enem prioriza um tema que não seja o mais debatido no momento, né? O eixo social e que não seja o mais debatido no momento. E a gente tem visto nos últimos anos temas que são muito bem escolhidos, né? A mulher cuidadora e tal. Se você pegar o tema de 2022, é muito semelhante a esse de 2024, né? Fala sobre as minorias, a inserção, a importância, né, de reconhecer o diferente e aceitá-lo. Quando ele fala em herança, é um patrimônio, é o que nos honra. Herança africana, né? Foi esse tema, né? É um patrimônio. E como é que o senhor acha que os meninos se saíram nesse Eu acho texto? Que foram muito bem porque é um tema fácil, né, entre aspas, mas é um tema fácil, muito acessível. Fatalmente, todo professor trabalhou em sala de aula temas sociais, ligados à minoria, essa aceitação, né? Eu estava com o Kilson em um podcast, em um outro papo, e até falamos sobre IA e possibilidade de temas sociais, de acolhimento, de minoria, de inserção. Sim. Não tem como fugir muito disso, não. Então os alunos têm repertório para isso, né? Na verdade, nós vivemos uma sociedade desigual em que a valorização do outro, do diferente, esse acolhimento é algo necessário para que exista vida em sociedade, né? Professor, o senhor me corrija aqui se eu estiver errada, mas essa questão do ensino da cultura afro, ela é uma lei, não é? Tem lei que o próprio MEC tem que fazer essa meia-culpa, né? Sim. Porque algumas escolas, elas não aderem a essa obrigatoriedade de treinar, entre aspas, nossos meninos para ter mais curiosidade sobre esse assunto. E aí quando você não tem a disciplina, você fica mais disperso, né? Aí o que vai valer, então, num contraponto, vai ser a vivência dele mesmo, né? No dia a dia, esse conhecimento de mundo, que ele relaciona a própria realidade de vida. Ele sabe como nós temos uma sociedade que marginaliza, né, a população, que coloca à margem toda essa população negra, essa população que sofre preconceito constante. Agora, lá na redação, o aluno que fala de racismo como um argumento, ok, agora não é para ser a ideia central. O racismo, se ele for focar no racismo como ideia central, o eixo principal do texto dele, ele está tangenciando. Não há fuga, mas ele está tangenciando. É uma herança cultural, porque assim, né? Tudo está envolvido, né? A gente fala em herança, a gente tem ali culinária, né, que é a gastronomia, nós temos música, sim, a arte em geral, a religião. Então tudo precisava fazer parte desse arsenal do repertório dele. Eu achei aqui, professor, estava procurando, é a lei de número 11.405, 2008, que inclui a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede de ensino. Então o MEC tem que começar a se cobrar, né? Sim. Eu acho que eles foram muito felizes, né, na escolha do tema. Um tema importante. Que dá visibilidade a essa ausência, né? E eu ainda digo mais, na prova, quem leu a prova antes da redação, antes de fazer a redação, conseguiu colher muitas informações importantes que podem ser usadas na redação. Porque várias questões tematizavam também a cultura africana. Olha aí, deram a dica, viu? E aí quem perdeu elementos para um bom repertório. Quem fez a redação primeiro. Porque a orientação é essa, né? A orientação é você, logo com a cabecinha fresca, já fazer logo a redação. Mas quem passeou pela prova, até para poder se tranquilizar, criar uma ideia de ambiente, né, na prova, né? Quem passeou pela prova já viu, opa, aqui tem coisa que dá para usar, né? A técnica inicial é você usar da proposta redacional, os elementos todos que estão lá precisam aparecer no seu texto, né? Quando ele fala Brasil, herança, africana, valorização, desafio, tudo isso precisa estar presente na prova. E a prova em si, como eu disse, algumas questões trouxeram base para isso também. Mas os meninos que passaram o ano inteiro vendo essa questão dos pontos focais da redação, eles tinham isso com clareza, não é, professor? Sim. Que o tema tem que ser todo explorado. Sim. Né? As estratégias todas que foram trabalhadas em sala, com certeza fizeram a diferença no dia da prova. Bom, para não sair do tema, professor, a parte estrutural de uma redação como essa. O senhor fala que se o aluno tivesse feito uma leitura antes de fazer a redação, certamente ele tinha mais elementos, bagagem para poder fazer uma redação melhor.
Mas o aluno já passa o ano inteiro fazendo a questão estrutural Sim. de uma redação. Uma redação como essa, para você não tangenciar, não sair ali do eixo, do plumo. Ele fala, o que podemos citar numa redação como essa? Falar do problema, Sim. falar apresentar ali a solução, a questão de governo, Sim. como lidar com essas questões, como é que o senhor poderia Exatamente. definir aí? Esses Olha pontos aí, são todos você importantes. ouviu Ele aí estudou, ele estudou com a filha. Aluno do Enem. Estudei. Já ia fechar uma redação Não, a bacana. redação minha é 10 mil. Rapaz, olha aí. É porque nós temos a crítica, né, que é o conflito. Aí você vai selecionando ali, elencando pontos importantes relacionados ao tema, ao eixo central. Aí nós temos os direitos que devem ser mencionados, por exemplo, a lei serve como um repertório muito importante, a omissão do governo em relação a essa atuação, né? Então, esses pontos importantes que são elencados anteriormente, você vai costurando tudo isso no rascunho, né? E a estrutura vai seguir como você falou, vai ter uma crítica, né, e um direito. A ideia das possíveis soluções, quando você vai questionando e problematizando o tema. Essa estrutura toda independe do tema. O aluno treinou isso o ano inteiro. É né? verdade. Então ele só vai ajustar o tema. E o tema de eixo social, como esse, tem um viés histórico, é prato cheio para o aluno vai se dar muito bem aí, com Tem certeza. sempre, não é, professor, que citar a problemática, os desafios atuais naquela questão e em seguida você dá sugestões de solução também, né? Não é só jogar essas problema intervenções, né? no texto, não, porque aí também... É até porque essa visão pessimista não é o melhor caminho. O melhor caminho é uma visão otimista, né? E apresentar soluções. Sim. Né? Agora, e a gramática, hein, professor? Muitas vezes o cara diz assim, rapaz, não vi nada de gramática lá. Na prova de linguagens, realmente você não vê uma gramática explícita, né? Você vê a gramática muito tímida. Como eu disse, você tem a pegada da interpretação, muitas vezes o vocabulário te ajuda bastante, né? Na captação da interpretação real ali, acertada. Mas a gramática mesmo, ela é mais pujante na competência 1 da redação. Na prova você não encontra, não. Você não teve, por exemplo, nessa prova, nenhuma questão de gramática de fato, a gramática normativa, você não teve emprego de pronomes, concordância, regência, crase, colocação, nem pontuação, não teve. Então você não tem. Essa pegada gramatical aí não apareceu. Não tem explicitamente na prova, mas, como o senhor citou, na redação, se você fizer uma conjugação incorreta, você já... O que vai tentar equilibrar é isso, né? O aluno precisa estudar a gramática para a competência 1 da redação. Então ele tem essa noção de equilíbrio, ele precisa trabalhar os dois lados. Mas, por exemplo, pontuação. Ter uma noção de pontuação me ajuda a ler corretamente o texto, Sim. perceber nuances que são importantes para a interpretação. Então isso a pontuação me ajuda. Reconhecer a flexão verbal para associar quem é o agente ou o paciente da ação. Tudo isso, essa concordância, flexão do verbo, tudo isso é elemento que auxilia na interpretação. Então a gramática está lá, indiretamente, mas está. A gente, em Enems anteriores, eu acho que foi do ano passado, professor Newton, que a área de ciências da natureza, se eu não me engano, os próprios professores acharam realmente as questões muito difíceis, muito realmente pesadas. E esse ano, de modo geral, aquele aluno que se dedicou minimamente, o senhor acredita que ele vai se dar bem nas provas? Na prova de linguagens, nós tivemos um nível um pouco aquém em relação ao ano passado. Foi mais fácil. Né? Extensa como sempre, multiarticulada como sempre, mas pontuando conteúdos menos desafiadores e numa perspectiva mais direta. As questões foram elaboradas com a mesma extensão em relação ao texto, mas as alternativas são mais diretas, são mais rasas, mais superficiais. Houve uma leve, como é que eu vou dizer? Eu não vou falar em melhoria, mas assim, houve esse atenuante, né? Esse leve atenuante. As questões foram menos desafiadoras. Bom, não é uma regra, não é, professor? Não. Todos os anos vai ser realmente muito complicado. A gente espera não, às vezes é bem simples, né? A gente espera que as questões de uma prova tão extensa como essa sejam questões viáveis. Não dá para trabalhar uma questão muito codificada, desafiadora e complexa numa prova desse tamanho com pouco tempo. E o pior também, né, professor, é que às vezes a gente diz, a prova foi muito fácil, estava muito direta, muito boa, e são as questões que a gente erra, né? As mais simples. E lá tem o tal do TRI, né? Que se você errar uma questão fácil e acertar uma difícil do mesmo tema, do mesmo conteúdo, aquela questão que você acertou não vai valer 100%, né? A pontuação não é cheia. Então, assim,
realmente o aluno ele precisa ter uma estratégia de atuação. Mas nós treinamos isso demais, resolver as questões mais fáceis inicialmente, até por um efeito psicológico, né? Ele está se ambientando ali, então essa confiança que ele vai nutrindo faz toda a diferença, esse efeito, né? Ele ter bastante atenção, porque às vezes a resposta está ali e aí o aluno está tão nervoso, está tão ansioso que ele não consegue visualizar, né? E acaba se perdendo numa questão simples. Vai de Racionais a Machado de Assis, Rita Lee, Zé de Alencar. Aí eles deram a volta esse ano. Modernismo, pré-modernismo. As 3 fases mais importantes da literatura foram extremamente cobradas na prova. Então o aluno que estudou, ele teve essa recompensa. Eles deram uma pincelada em tudo que está acontecendo no mundo, né? Não é, olha, é uma prova difícil até de ser elaborada. Não é só difícil para resolver, não. Para elaborar também. Contemplou da guerra, Rita Lee, muito bonita. do Covid, de tudo. O menino tinha que estar sabendo de tudo. Memes. Senão, apareceram memes na professor, prova. O senhor conversou de ontem para cá, até agora pela manhã, com alguns alunos. E o que esses alunos que estiveram durante todo esse ano nessa preparação disseram realmente de fato? Pois é, essa perspectiva muito subjetiva do que é mais fácil, do que é mais difícil, mas os que falaram comigo, eu não sei se para me passar essa ideia da gratidão, né, expressar a gratidão, mas disseram, professor, tudo estava na prova, estamos muito confiantes, e que aquilo que foi trabalhado em sala apareceu exatamente como deveria aparecer, porque às vezes você ensina um conteúdo para um aluno, mas você erra a mão, né? Você ou extrapola, né, na complexidade, ou então você fica muito superficial. E lá não, a prova, como foi mediana, os alunos realmente deitaram e rolaram. Todos os testemunhos, os depoimentos que nós tivemos, todos foram muito favoráveis. Bom, há quem diga que o bicho papão, essa história toda, confusão, nervosismo, seria essa primeira etapa dessa maratona, né? Com redação, linguagem. E o senhor acredita que os alunos passou tudo isso? O próximo domingo seria mais tranquilo? Ou será mais tranquilo? Depende, porque quem está apostando, por exemplo, em medicina, tem que arrebentar em tudo, né? E as provas de biologia e química, né, das ciências da natureza, são realmente bem puxadas. Aí o bicho pega na matemática. Normalmente a matemática ela vem realmente pesada. Então, os alunos estão ainda num ritmo crescente de ansiedade, de preocupação, né? E de compromisso também. Os pais, os responsáveis em casa, eu até sugiro que não fiquem perguntando como foi a prova. Nem eles sabem dizer como foi a prova. Não é momento. É oferecer conforto, oferecer apoio. E dizer, olha, a luta não tem mais. continua. No meu tempo, e o da Eli também, não sei se era, mas era o Bizu. Não tem mais esse nome Bizu, né? Tem outro nome. Hoje a gente trabalha com esses facilitadores, mas eles quase não funcionam mais. Né? Você vai fazer bizu para uma prova desse tamanho, vai ter que ser uma carreta cheia de bizu. Não existe uma regra de dizer tinha pra isso gramática, aqui, né? Tinha pra gramática, mas você não aparece. Tem que saber ter uma opinião sobre o que está acontecendo no mundo, ter uma bagagem de leitura e de informação. Eles precisam ser muito habilidosos. Que te garante. Porque e aí é prática, né? É um volume de treino. É verdade. Só tem habilidade quem treina, repete. Então quem treinou bastante foi recompensado e será, com certeza, ao final de tudo isso. Qual a dica? A dica agora que o senhor deixa para essa turma que está nessa maratona e agora vai para a segunda etapa, professor? Revisão. Não tem como relaxar, não. A batalha começou, mas não acabou ainda, não. Revisar. Tem uma semana aí, Uma semana, dá para fazer muita coisa. Todo mundo, seu concorrente está revisando. Então, se você está pensando, vou descansar, eu não acho que seja uma hora boa para isso. Acho que ainda é revisão. Ficar ligado. O leque também já diminuiu bastante, né? Agora são menos disciplinas para revisar durante essa semana, é focar naquelas disciplinas. E são disciplinas mais pragmáticas. Então você tem como fazer um excelente trabalho aqui, dinamizando esse plano de ação de revisão. Porque na prova de linguagens é treino. Então você treina, ok. Mas agora, matemática, biologia, química e tal, você tem como organizar isso. Bizu, por exemplo, agora cabe bastante. Agora dá, né? Agora sim. Olha, a Alice está dizendo aqui que, como professora de redação, ela disse que amou o tema também. E que é bem pertinente, principalmente no cenário atual do Brasil, onde a gente vive uma perseguição e muito preconceito contra as religiões afro-brasileiras. É um tema que podia ser tocado, né, professor? Com certeza. Quem não tocou, perdeu a religião.
né? Nós temos uma influência e, como foi dito, uma herança que se sobressai. Nós temos a aceitação mínima e uma presença máxima. É um conflito que a gente vive aqui, né? É muito contraditório esse lance da religião. Porque nós temos hoje um viés africano muito presente. Nossa composição é feita com influência africana. Com certeza. É verdade. E Olha, o fica aí a Armando, dica, né? Armando Seixas, ele disse que a gente falou da questão da mudança, né, de comportamento. Ele disse que estudava no Colégio Marechal Castelo Branco, em Timon, e todas as vezes que a gente chegava pela manhã, tinha que fazer uma fila, cantar o hino nacional. Hoje os alunos não têm mais paciência para fazer nada disso. Não tem paciência para nada mesmo. Professor, Isso não é bom, não. aproveitando aí a sua vinda aqui, falar aí o que dizer dos concurseiros, né? Nós temos um concurso unificado, né? Agora. É o Enem e aí, dos concursos. É verdade. E agora, daqui um tempo, não sei quando isso vai acontecer, mas é bem provável que não esteja longe essa história do concurso ser feito em casa, né? E aí nem precisa mais ninguém ir para uma sala de aula, fazer em casa mesmo. Essa é a história que eu escutei, professor Neto. 2028, não tá viu? muito fácil, não. 2028. Rapaz, Fazer não é em para ser, casa. não. A Vai facilidade acontecer ou não? vai 2028. A partir de 2028. E como é que vai ser essa fiscalização? É assim, não são todos os órgãos, né? Mas Sim. pelo que eu tenho visto nesses anos todos de concurso público, é que todos os outros passam a imitar, né? Então todo mundo trabalha do mesmo jeito daqui a pouco. Sim. Como é que vai ser? Nós temos uma parte do concurso que será digital. Então o aluno ele ficará diante do computador para resolver as questões da prova, com um programa no computador, inclusive dele em casa, ele vai instalar um programa vigia, um programa fiscal, Sim. que vai controlar até para onde ele olha. Tá? Nossa. Então, assim, todos os movimentos de mouse e de teclado e para onde ele olha, tudo isso será fiscalizado, acompanhado, assistido. Não sendo assim, será numa sala, o aluno vai até esta sala, né, numa determinada instituição, e lá ele terá um fiscal, mas a prova não será mais no papel, será no computador. Ou parte do concurso, ou o concurso todo assim. Tem vantagem? Tem vantagem, o resultado sai mais rápido, você tem uma praticidade nisso. A desvantagem é o medo que a gente tem da corrupção. Que é real. Tudo no Brasil tem uma porcentagem, né, de ser corrompido. Sim. Então, assim, se hoje entram em sistema de banco, como é que não entra, né? Se o assalto é entram feito milionário, sem uso de estão arma nem hackeando, nada, né? vamos- Só no computador, por que não, né? Mas a perspectiva é essa. Vamos aguardar. E o concurso unificado foi uma boa? Olha, é para ser, né? Ainda não foi não, mas é para ser. O maior concurso do Brasil. É para ser porque nós temos algumas falhas que foram cometidas aí. Nós tivemos também essa tragédia ambiental que caiu bem cheio, né, no processo do CNU. Sim. Então nós tivemos aí uma remarcação de data, foi bem tumultuado, infelizmente. Uma das críticas que eu faço é de novo em relação à língua portuguesa, porque dos 8 blocos, 7 blocos de nível superior não trouxeram a prova de língua portuguesa, né? A língua portuguesa ela foi trabalhada nas questões discursivas de outras disciplinas. O aluno ia ter que responder produzindo um texto. Então, a língua portuguesa seria cobrada ali. Não acho que seja uma boa ideia, eu acho que a precariedade nossa é exatamente em relação à nossa língua materna. Nós temos aí uma cultura, querendo ou não, de sabotagem, nós boicotamos a língua portuguesa desde sempre. Então eu acho que valorizar a língua portuguesa num quesito de prova, acho que é o mínimo que deve ser feito, né? Verdade. Isso tem que ser mudado. Se nem na prova valoriza, aí como é que nós vai no dia a dia cobrar, vamos né? valorizar e vamos cobrar, verdade. né? Ok, professor. Professor, muitíssimo obrigado aí pela sua avaliação. Boa sorte aí para os nossos alunos no próximo fim de semana, no próximo domingo. Tomara que a prova também seja boazinha como essa, né? Para os alunos preparados, a prova sempre é boa, né? Olha Com aí, certeza. tá Professor, vendo? o seu arroba aí, como é que o aluno encontra o senhor aí através das redes sociais? Certo. O Instagram, @profneto_, @profneto_. Muita dica de língua portuguesa, muita live, muita enquete, muita curiosidade de língua portuguesa sempre. Tem que ficar treinando diariamente, não é, professor? É isso aí. É o treino que vai garantir um bom desempenho, né? É um dever de cidadão aprender e valorizar a língua portuguesa, né? Claro. É a sua língua materna. Com certeza.